No livro ou na carta aos Hebreus, nós temos no capítulo 4 sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. O que nos impede de entrar no descanso de Deus e viver a realidade do reino? O que nos impede é o nosso homem natural, o homem animal. Nós precisamos de compreender que a palavra de Deus é como uma faca, é como uma espada. Ela precisa cortar o nosso homem natural. O significado da cruz é exatamente este sacrifício. Em Cristo nós morremos, porque a palavra de Deus nos corta. Hoje nós precisamos mais do que nunca de discernirmos a alma e o espírito. E a nossa alma precisa de ser cortada pela palavra de Deus. Nossa alma também é palavra. Nossos pensamentos são palavras. E como pessoas naturais e pecadoras, nós precisamos de sermos cortados. Senão não entraremos no descanso, mas ficaremos na especulação da nossa mente. De onde surge todo tipo de desconfiança, incredulidade, todo tipo de ansiedade e preocupação. Toda ignorância religiosa. Tudo está em nossa mente, em nossa alma, em nossa emoção. Isso precisa da espada de dois gumes, da palavra de Deus. Vamos ler Hebreus 4, versículo 11. O contexto é sobre entrar no descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas ou descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, vamos meditar bem. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, por que ela não funciona para todos? Porque depende da fé e da obediência. Por isso, no versículo 11, diz que devemos nos esforçar por entrar no descanso e não seguir o exemplo de desobediência. Está dizendo daqueles judeus que não entraram na boa terra, pereceram no deserto porque eram desobedientes, murmuradores e levantavam todo tipo de questão quanto ao propósito de Deus. Portanto, o que faz a palavra de Deus ser viva para nós é a nossa fé. O que é a nossa fé? É o firme fundamento nas coisas que não se veem. É a crença, é a convicção total, sem dúvida alguma, quanto que Deus é verdadeiro. Isto é o que faz a operação. Veja como é descrita a operação no nosso velho homem, cortando o pecador que somos, livrando-nos do homem que nos cansa e que nos faz mal. Recordando, são nossos pensamentos que nos causam males. Por isto, eles precisam de ser renovados. Eles são velhos. O pecado envelheceu tudo. Veja como é escrito. Porque a palavra de Deus é viva. Portanto, não há desculpa alguma. A primeira coisa da espada, da faca, é a vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de fazer e cumprir o propósito de Deus. Tem eficácia. Significa que dá resultado. Quando pela fé você corta os seus pensamentos e não os segue e não os alimenta,
você vai sendo liberado do seu velho homem. Assim você vai entrar no descanso, porque sua mente será renovada. Então veja como prossegue. Vamos recordar, antes de prosseguir, sobre a divisão da alma e do espírito, sobre juntas e medulas, sobre discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos recordar que no livro de Levítico, nos capítulos 3, 4, nas ocasiões de sacrifícios pacíficos, de sacrifícios pelo pecado, por ignorância, era sacrificado um novilho ou um bode, era sacrificado um animal. Esse animal, ele representa nossa alma, nosso corpo. A nossa alma, ela precisa ser cortada. O animal, ele era cortado, ele era imolado. Imolado onde? No altar. Em seguida, a carne era queimada e o sangue era derramado. Cortava-se o pescoço do animal para retirar o sangue. Na verdade, o sangue representa a vida da carne. O sangue representa a nossa alma. Ela precisa de ser cortada. Se nossos pensamentos de serpente não forem cortados, a palavra não funcionará para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz porque nós cremos. Pela fé, nós entramos em descanso. Por isso é que ele disse para não cairmos no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência é falta de fé. A obediência é a confiança em qualquer situação ou circunstância de que Deus fará o que ele disse. Portanto, vamos ver Hebreus 4, estamos lendo nos versículos 11, 12 e 13. Versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando fala juntas e medulas, está falando de algo interno. Medulas é a parte mais interior dos nossos ossos. Juntas são os nossos movimentos. São os nossos ossos em movimentos, é o que possibilita o mover. Portanto, a palavra de Deus, ela revela o mover do nosso interior. Ela corta este mover. Isto é chamado de aptidão para discernir os pensamentos e propósitos. Então, diante da palavra de Deus e do que Deus fala, qual é o seu propósito? O que você quer? Você quer sujeitar a Deus? Quer a palavra de Deus? Você quer que Deus te guie? Qual é o propósito do seu coração? Você confia nele? Veja que é para discernir os pensamentos. Então, eu mesmo tenho que perceber o que eu penso. O que eu penso é muito importante diante de Deus. Porque o que eu penso é o que eu sou. Veja que essas 3 formas de descrição é o sacrifício. É quando nós morremos com Cristo, na cruz com Cristo, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus mata o pecador, mata o que somos na carne, para que não pensemos mais como os homens naturais. Vejam como os homens naturais pensam. Alguns pensam em Deus, mas não pensam em obedecê-lo. Pensar em Deus é uma coisa, obedecê-lo é outra. O homem natural pensa em Deus e fala de Deus, mas obedece. Veja que a finalidade é percebermos a presença. Ela é eficaz, significa que ela corta, que ela nos mata, que ela nos livra do nosso velho homem de maneira definitiva. E percebemos este com quem nós temos que tratar ou prestar contas. Você, guarde isto, você não vai prestar conta a homem nenhum.
Você vai prestar contas a Deus, Jesus, o Espírito. Ele é único. Deus está em Cristo. O Espírito Santo está em Cristo. Cristo é o corpo de Deus. Portanto, esqueça os homens, esqueça todas as coisas humanas, perceba que Deus é verdadeiro e trate com Ele. Trate com Ele com seus pensamentos e seus propósitos e aquilo que você deseja. Assim, a eficácia é que nós entramos no descanso. É o sábado. Muitos querem voltar lá para o judaísmo e ficar sem trabalhar uma vez por semana. É o dia do descanso. Sábado é ressurreição de Cristo. É porque nós entramos, por meio da obediência, no descanso de Deus. É o sétimo dia. É isto que está dizendo. E nós vamos entrar pela fé e obediência. Lembre-se, a obediência é eficaz. Você perceberá que a palavra de Deus é viva e Deus comunicará com você. Somente perceba o seu propósito, o que há no seu pensamento e o que você deseja. Você deseja mesmo sujeitar-se a Deus? Você deseja entrar na boa terra? Veja que a palavra esforço está no versículo 11. Esforço significa o que nós queremos. Aquilo que nós queremos, nós nos esforçamos para alcançar. Portanto, vamos entrar no descanso de Deus pela fé, tendo nosso velho homem, nosso ser animal, pecador, cortado pela palavra de Deus, pela cruz de Cristo. E assim, nós desfrutaremos do descanso. Por isto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Já foi cortado, já foi sacrificado. O pecado foi tirado. É assim que o pecado é tirado de cada um de nós. Perceba que sua mente, que seus pensamentos, seus propósitos não são puros. Somos pecaminosos. Precisamos de ser cortados diante de Deus. E assim desfrutaremos a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito que veio no nome do Senhor. Amém.